Quando eu comecei a escrever as primeiras linhas, eu não fazia ideia de que seria um romance. Quem surgiu primeiro foi a Maria Lúcia, ou simplesmente Malu. Angustiada com a crise no seu casamento e sem conseguir dialogar com Alberto, seu marido, ela escreve para ele muito do que ela não consegue dizer. Mas acaba sendo mais do que isso, porque quando ela se despede da casa onde eles vivem, ela acaba não só abrindo armários, gavetas, ela encara o museu da relação. Tenho ouvido muito barulho do trem. Desde a madrugada, quando o silêncio da casa ficou tão absoluto que até os ruídos do jardim pararam de falar comigo. Tudo aqui é silêncio. Ouço o barulho da vida distante. O bulício da vida que me provoca de longe. O barulho do trem que segue me exigindo coragem. Eu sei que eu vou partir. E é por isso que me demoro a olhar cada canto dessa casa. As cortinas de borboletas que eu mesma escolhi. É como se elas estivessem só esperando eu abrir as janelas para voarem. As almofadas com meus versos prediletos. Xícaras de vários lugares no mundo repousam na cristaleira. Alguns eu nunca conheci. Eu pedi às pessoas que me trouxessem mimos de suas viagens. Era uma maneira de me enganar, como se eu pudesse permanecer nessa casa e conhecer o mundo pelas histórias e fotografias dos outros. Tiro as coisas do lugar. Sim. É preciso que eu bagunce tudo, que eu me revire toda até perceber tudo que estava escondido, amarrado com força em embrulhos que jamais deveriam ser abertos. Tiro todos das gavetas, armários, estantes, buracos negros da alma. Não sem medo, não sem angústia, mas é necessário que não me faltem lágrimas nesse momento. Que todas escorram, que todos os soluços engolidos se façam ouvir. Eu estou pronta para a arqueologia das minhas dores. Eu achava que seu silêncio era sábio. Não inquirir sobre minhas lágrimas era sua forma de bálsamo. Demorei para perceber que você não sabia lidar com elas. Que no fundo, Alberto, considerava-as exageradas, excesso de quem não saberia lidar com frustrações. Quando eu quis consolo, apenas disse: é o mundo. A vida é sempre dolorosa, melhor não tecer expectativas. E essa frieza ainda era melhor do que a impaciência que você manifestaria depois. Você nunca soube lidar com as minhas dores, porque nunca se permitiu olhar para as suas. E teme porque sabe bem que ao enxergar as minhas, seja inevitável enxergar as próprias. É preciso evitar brechas para sentimentalismos, sob o risco de se desfazer a armadura que você construiu por tantos anos. E que tipo de guerreiro será sem suas armaduras? Do tipo que sou? Que luta com palavras e coleciona versos? Ainda assim, sem alguns pedaços com tantas palavras, eu sei. Sou mais forte do que imagina. Sou mais forte que você. A crise no casamento piora quando Lourdes, a mãe do Alberto, vai morar com eles. E o Alberto delega para Malu o trabalho de cuidado. Isso gera mais tensão e sobrecarga. Lourdes foi uma empregada doméstica explorada pela família Albuquerque Menezes por décadas. Ela chega com um relato confuso, perturbador.
porque ela acabou de ser diagnosticada com demência vascular, depois de sofrer um AVC. E fica a dúvida se são memórias ou se são delírios de uma pessoa doente. O que essa pilha de roupa está fazendo aqui? Lourdes, sua lerda, já passou meu vestido? Cuidado para não queimar, é pura renda francesa. E o terno do patrão? Ele tem que ir para o fórum. Se pudesse, eu queimava mesmo. Mas não é com ferro, não. Botava fogo nas coisas tudo, na casa inteira. Seu Augusto Filho era um homem bonito. Beleza tem sobrenome, sabia não? E não é Silva nem Souza, só nome grande. Aquele monte de sobrenome junto, que nem cabe numa linha só. Tudo gente bonita, morando naquela casa maravilhosa. Mas casa bonita não leva ninguém para o céu. Seu Augusto era um homem bonito. Era moço. Tinha um sorriso de galã de novela. Ele brincava comigo quando me achava pela casa, ajudando a minha mãe. Eu ria. Minha mãe ralhava. Não dê confiança. Eu não entendia minha mãe. Eu era tão menina. Minha mãe. Oh, minha mãe. Você não sabe o que é ser mãe, Maria Lúcia. Não sabe o que é engolir dor todo dia, né, minha filha? Mastigar a culpa e engolir sem fazer barulho. Oh, minha mãezinha. Ela morreu. E não tinha mais ninguém para ralhar com o meu sorriso. Eu sinto muita falta dela. Ela era tudo para mim. Talvez por isso tenham me deixado ficar na casa. O resto da família lá nos Cafundó do Nordeste, jurando nunca mais falar com a minha mãe, depois que ela engravidou e veio para São Paulo atrás do meu pai. Eu estava sozinha no mundo. Era gesto de caridade deixar a menina órfã ficar na casa. Ouvi as amigas dizendo para a dona Magnólia quando serviu o chá. Ela só não contou que a menina pagou caro por aquele teto e pelo prato de comida. Ah, nada não, dona Magnólia, eu estou só pensando alto. Eu estou indo. Já sei, não vou correr com a bandeja e derramar o chá ou quebrar a porcelana fina. As xícaras com borda que parece ouro, os desenhos de uma lindeza só. Eu adoro ficar olhando os desenhos quando limpo a cristaleira. Cada xícara tem um diferente. Deve ter uma história, né? Anda, menina! Pensa que você não tem mais nada para fazer? Tô indo, maldita. Eu queria ver a patroa aguentar um dia do meu serviço. Queria ver a senhora limpando de joelho as privadas da família. Queria ver aquelas mãos de seda se rasgando no esfrega da roupa, dos panos sujos que limpam seu palácio. Isso a senhora sempre fez bem. Arrumar pano para limpar a sujeira. Mas tem sujeira que não limpa nunca, dona Magnólia. A senhora e o seu filho deviam saber. Tá tudo aqui, dentro da minha cabeça. Tá tudo dentro da minha cabeça. Tem que guardar tudo na cabeça, não pode contar para ninguém, Lourdes. A patroa não gosta de falatório na casa. Se souber, põe nós na rua. Você sabe, né, meu filho? Tem coisa que é que nem merda. Quanto mais mexe, mais fede. Foi muito difícil escrever o relato de uma pessoa cuja mente
está se deteriorando. Mas tão desafiador quanto foi escrever o relato do Alberto. Como escrever o relato de um homem que não quer pensar, muito menos falar sobre os próprios sentimentos. Que a história do Alberto é a história de um homem que não teve vínculo suficiente nem com a própria mãe, com um déficit afetivo e de diálogo enorme. Isso cria um padrão de masculinidade, em que se reprimem os sentimentos e as palavras. Mas a doença de Lourdes e os conflitos com Malu vão abalar aos poucos a razão e as certezas do Alberto. O que adianta ficar remoendo o que já foi? O passado não volta, Maria Lúcia. É ilusão da sua parte achar que abrir os armários, elaborar sentimentos, vai deixar tudo mais leve. Quanto mais palavras a gente põe na angústia, mais ela cresce. Como é que você não consegue entender isso, hein? Você que é tão inteligente, mas nesse ponto você é estúpida, teimosa como uma mula. Fica pensando 1000 vezes em cada fato, em cada gesto, em cada palavra. Memória de mulher é um negócio impressionante. Depois fica presa a esse turbilhão de pensamentos. Quando eu me calo, é na tentativa de nos poupar desse cansaço. E quando diz que eu me recuso a fazer terapia, como é que você diz mesmo? É encarar o meu vazio. Estou fazendo um favor para a gente, poupando de toda a minha história triste. Mas banal, porque milhares de pessoas crescem sem dinheiro, sem pai, e a maioria cresce sem dinheiro para terapia e nem tem tempo para se lamentar. Assim é a vida. O melhor é não tecer expectativas. Falar de desgraças não leva ninguém para frente. Veja minha mãe. Teve uma vida dura, mas nem eu e nem ninguém viu essa mulher reclamar. Só agora, depois de velha, que resolveu falar mais do que a boca, falar umas coisas estranhas, desconexas. Eu estou muito preocupado com o estado de saúde dela. Aí vem você dizer que a gente se afastou, que eu perdi o tesão por você, que a gente precisa repensar a nossa relação e melhorar os nossos sentimentos. Olha além do seu umbigo, pelo amor de Deus. A vida tem uma mensagem simples. Engole o choro e toca o barco. Mas parece que você ainda não entendeu. Não é que eu não me importo. O que é se importar? Chorar, se lamentar? Você acha que isso resolve alguma coisa? É claro que eu fico triste de ver minha mãe piorando. Foi um choque para mim ver minha mãe caída no chão, sem controle do corpo, babando, se tremendo, se debatendo. Você acha que foi fácil para mim passar por cima disso tudo, pôr a cabeça no lugar, chamar o SAMU, responder todas as perguntas, entrar na ambulância, ficar numa sala de espera do hospital e receber a notícia do AVC? Sem tremer e nem chorar. Isto é o treino de uma vida inteira. Mas, ao invés de você considerar isso como uma qualidade e me agradecer, o que você fica fazendo ultimamente é dizer que eu sou indiferente à minha mãe, a você, aos seus sentimentos. Acho desnecessário você ficar me acusando que eu não dou atenção à minha mãe. Eu dou a atenção que eu posso. E você, como professora, tem um tempo mais flexível, trabalha bastante em casa e pode acompanhar a médicos, dar remédios, ir a consultas. É que mulher tem um jeito natural para cuidar.
Eu acho que isso tem a ver com o instinto materno. Mas isso não significa que eu não cuidaria, se precisasse. O processo de escrita foi totalmente conduzido pelos personagens. O relato de cada um foi ganhando corpo e depois eu misturei esses pontos de vista, criando assim uma alternância entre os narradores. Desse jeito, o leitor também constrói a história, porque ele vai juntando as peças, ele vai comparando os diferentes fatos e suas versões. É um convite para que a gente mergulhe na profundidade e nos limites de cada personagem. E que a partir disso a gente possa refletir sobre temas complexos da nossa realidade, como o amor, o luto, a naturalização da exploração, a violência patriarcal, que oprime também os homens. Eu tenho esperança que o livro provoque reflexão e debates.